Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez com o vídeo e nós gostaríamos que você, após ver esse vídeo, se dê um toquinho aí para nos ajudar, ok? Bom, nós temos um assunto muito interessante a ser falado, a qual eu tenho certeza que você nunca ouviu. Eu creio nisto, porque é algo sobrenatural. A vinda dos judeus para o Brasil. Qual foi a importância da vinda deste povo ao Brasil? Começando a falar sobre isso, a estrela escondida no sertão, aqui no livro de Devarim, ou seja, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 4, diz: ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, e desde ali te ajuntarão, e o Senhor teu Deus te tomará dali. E o Senhor teu Deus te tratará a terra, que teus pais possuíram, e a possuíram, e te fará o bem, e te multiplicará mais do que os teus pais. É uma palavra profética deste livro de Deuteronômio, que diz que os seus serão desterrados e serão rebanhados. Hoje nós temos uma grande oportunidade de reconhecer e buscar o conhecimento do povo de Israel. Interessante, meus queridos, que em todo o tempo isso ficou escondido. Ninguém tinha consciência. Mas algo eu quero dizer a você nesta tarde. Se não houver o judaísmo dentro da história do Brasil, essa história está furada, porque eles tiveram grande importância. Primeiro, que eles estiveram aqui no Brasil antes do descobrimento, juntamente com o rei Salomão, vieram buscar madeira, e depois eles retornaram a esta terra, e foi dado a ele o rio Solimões. E como não poderia falar o nome Salomão, porque a Inquisição proibia, então deram o nome de Solimões. O rio Solimões, na verdade, o nome dele é Rio de Salomão. Fernando de Noronha foi um dos personagens que esteve aqui no nosso país, sabendo que ele também era cristão novo, ele era judeu. Ele trouxe com ele muitas famílias para trabalhar aqui no Brasil, no corte de pau-brasil. E durante muito tempo ele fez essa viagem Brasil-Portugal. E nessas viagens muitos vieram e se estabeleceram aqui no estado de Pernambuco. Cresceram, mas continuaram sendo pressionados pela Inquisição. Aqueles que não se convertiam eram mortos, eram torturados, eram envergonhados em meio do seu povo, porque eles não poderiam de forma alguma fazer parte dos adoradores do Eterno. Mas em 1630, Deus com a sua presciência, ele manda os holandeses. Os holandeses, eles eram calvinistas, né? E por ser calvinistas, eles tinham a liberdade de adorar a Deus. E a história diz que a comunidade judaica cresceu de uma maneira espantosa, que a Holanda mandou um rabino para Pernambuco, para Recife, onde fora construída a primeira sinagoga da América do Sul. Em toda a América do Sul, a primeira sinagoga a ser edificada foi a do Recife Antigo, sendo ministrada pelo rabino Isaac, que veio da Holanda. Eu digo isso com propriedade porque eu estudei em um colégio holandês na cidade de Garanhuns, no estado de Pernambuco, e lá tinha o Colégio São José, tinha o Colégio São Geraldo, que era dirigido pelas irmãs holandesas. Interessante que a minha parentela receberam o conhecimento da Torá através
de um pastor presbiteriano, também era holandês, e eles se tornaram cristãos novos e começaram a aprender acerca do Evangelho, mas em casa existiam as práticas do judaísmo, né? Todas as práticas, culturas e alimentação era feito em casa, só que ninguém poderia saber, porque se a Inquisição soubesse, você seria preso e também iria pagar um preço muito alto com a sua vida. Também tivemos Maurício de Nassau, que foi o governador na época em Pernambuco. Maurício de Nassau, ele era um homem inteligente. Ele não perseguia o povo hebreu, pelo contrário, ele permitia que o povo buscasse e tivesse entendimento acerca do judaísmo e de suas crenças. Mas depois, voltando com grande força à Inquisição, ele não pôde mais ter domínio. E essas famílias se evadiram pelo sertão e foram montando as comunidades, como a comunidade de Caruaru, de Garanhuns, de Caetés, de São Caetano, de Gravatá, e aí sucessivamente, chegando até o território da Paraíba, como Patos de Espinhara, João Pessoa, depois foi para o Rio Grande do Norte, aonde eles ficaram também e cresceu ali no Sirindó. Até hoje no Sirindó existe uma vila de casas e todas essas casas têm uma letra hebraica. E aqueles que cultuavam como cristão novo o catolicismo, em casa eles tinham o santuário deles e por baixo do santuário eles tinham a letra hebraica chamada Shin, que vem de Shema, né? Ouve, ou a estrela de Davi. Interessante que nós temos muitos que participaram de tudo isto, né? Como nós vimos aí em Deuteronômio, mas do ano 1654 foi o fim da ocupação holandesa. Os judeus foram expulsos de Pernambuco, mas eles se evadiram pelo sertão e foram abrindo as suas comunidades, né? E foram juntando os seus povos. Interessante que no interior ainda há, no cenário nordestino, ainda dá uma criptomania, criptojudaizante. Criptojudaizante quer dizer aquele que é cristão novo, que adora o Deus de Portugal, mas também adora e venera o Deus de Israel. Ele tinha essa capacidade desse dualismo, né? Que essa cristianidade que era literal contra ao judaísmo, mas a família judaica era em casa, tinha a sua liberdade de cultuar o Deus de Israel. Muitos passaram por esses princípios a qual nós conhecemos hoje, como na Península Ibérica, né? Entretanto, Portugal e Espanha, ficava ali entre Portugal e Espanha, tinha um grande homem, que pelejou muito com o rei da Espanha, para que aquele povo não fosse expulso, mas que fosse aproveitado. Mas existia uma aliança entre a Espanha e Portugal, porque o filho do rei queria casar com a filha do rei de Portugal, então eles tinham aquele jogo político, né, que impedia que isso acontecesse. O nome desse rabino era Bravanel, né? Bravanel, nós já sabemos quem é a família Bravanel, né? É a família de Silvio Santos. E aqui no Brasil nós tivemos muita gente que são descendentes do povo de Israel, como Luiz Gonzaga, o Santana Sanfoneiro, como o Padre Cícero, como Suassuna, Dominguinhos, né? Alceu Valença, a família Ramalho. Era usado para sobrenome todo o nome de animais e de árvore, para que não fossem reconhecidos e que não fosse encontrado pela Inquisição. Então tudo isso aí, meus queridos, nós temos isso documentado, e isso nas escolas não é ministrada, não é ensinada, porque ainda há um grande preconceito
na vida do povo de Israel. São os antissemitistas. Eles eram contra, mas eram a favor a riqueza que ele pegaram desses povos. Esse povo trouxe grande melhoria para o estado de Pernambuco, enquanto a outra linha de judeus estava em Minas Gerais buscando ouros e pedras preciosas. Esse judeu de Pernambuco estava trabalhando e fabricando o ouro branco, né, que era o açúcar. Então essa é o princípio de uma história que nós vamos alongar por muito tempo, falando da cultura, falando da religiosidade e de tudo que aquela terra precisava. E de onde eles vieram e por que estavam ali. Tudo é um mistério. É um mistério e a vontade de Deus que o seu povo se espalhasse pelos quatro cantos da terra, como diz Deuteronômio 30, né? Ainda que os teus desterrados esteja para a extremidade do céu, desde ali, e ajuntaram o Senhor, o teu Deus, e te tomaram dali. E o Senhor teu Deus te tratará a terra que os teus pais possuíram, e a possuíram, e te fará o bem, e te multiplicaram mais do que os teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para enumerar ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que viva. Aí está, meus amados. Eu me sinto muito feliz por fazer parte deste povo, por fazer parte, por saber que a minha ancestralidade veio de Portugal para cá, e aqui se estabeleceram. E eu sou feliz por fazer parte do povo de Deus. Que Deus abençoe e obrigado pela sua atenção. E, se possível for, nos ajude a crescer esse canal. Um abraço, que Deus abençoe.